conectados, a graça e a paz. Meu nome é Ivani Mamed Lima e eu sou idealizadora da página Conexão Divina no Facebook e eu convido você a me seguir. E agora estamos fazendo os vídeos no YouTube. E aqui nesse lugar de divulgação, eu estou querendo construir um raciocínio para a inteligência e o entendimento do que seja o reino dos céus. Quando a gente vê no Evangelho de Mateus, quando Jesus começa o seu ministério, e antes que Jesus comece seu ministério, quando nós vemos João Batista, que foi o precursor de Jesus, João Batista veio para preparar o terreno para Jesus. Então, João Batista, quando começou o seu evangelho, a gente lê em Mateus 3:2, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. É a fala de João Batista. E isso ele fala como precursor do ensino e da presença de Jesus, que já estaria logo começando o seu ministério. Ele já foi contemporâneo de Jesus, ele veio logo antes e conviveu com Jesus, tanto que João Batista batizou Jesus. E quando Jesus começa seu ministério, nós passamos a página aqui em Mateus, no capítulo 4, verso 17, Jesus já está começando o seu ministério, propriamente dito. Então ele diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então vejam que é a mesma frase. Se é a mesma frase, é o mesmo ensino, é o mesmo raciocínio. E esse raciocínio nos leva a crer e a pensar que se Jesus, quando veio, e mesmo João Batista, quando antecedeu Jesus, sendo precursor de Jesus, anunciando a vinda do Messias, e quando Jesus vem, justamente como Messias, mas ele não foi reconhecido como Messias, e eles falam a mesma coisa, e essa frase é muito forte, porque ambos disseram: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, quando Jesus chega e fala isso, Jesus também estava querendo trazer esta mensagem de que o reino dos céus estava próximo. E isso quer dizer que Jesus Cristo veio para nos ensinar a estar no reino. Portanto, essa mensagem deveria ter sido pregada desde o começo das pregações dos apóstolos, e desde que Jesus morreu, a continuação estaria na mão dos apóstolos, e essa continuação chegaria até nós, até hoje. Porém, hoje nós estamos no século 21, e disso aí já se passaram 20 séculos. E esses 20 séculos, o que a gente teve nesses 20 séculos? Nós não tivemos a confirmação dessa mensagem de Jesus. Porque no fim e no decorrer desse tempo todo, desses 20 séculos, nós tivemos uma história que conta que essa mensagem se perdeu. Então hoje a gente entende, quando lemos o Evangelho, quando lemos a Bíblia, porque a Bíblia ela é construída dentro de uma antiga aliança e de uma nova aliança que foi feita com Jesus. Mas a antiga aliança já falava de Jesus o tempo todo, porque isso era o plano de Deus, desde o princípio, desde antes da fundação do mundo. Então, o que nós vimos? Que essa mensagem ela foi interrompida, ela foi distorcida. Se a gente fizer aqui um breve resumo do que foi a história da igreja, a gente entende que a gente pode dividir esses 20 séculos em os 2 primeiros séculos,
que foi quando Jesus morreu, aqueles primeiros movimentos dos apóstolos que ficaram com uma grande comissão. Quando Jesus morreu, quando ele veio, ele ressuscitou, ele esteve reunindo com os apóstolos, já ressurreto, e deu aos apóstolos, a gente pode ver isso nos evangelhos, e deu aos apóstolos essa incumbência de levar o evangelho do reino e o evangelho e o ensino dele ali da Judéia, da Samaria, de Jerusalém, daquela região ali até os confins da terra. E a gente sabe que esta teoria e essa doutrina que Jesus jogou, ela primeiro foi resistida pelos próprios judeus. Os judeus, a Bíblia toda fala da história dos judeus. A antiga aliança que Deus fez foi feita com Israel, com os judeus. E essa antiga aliança que Deus fez, ela é uma aliança eterna. Então, quando Deus fez uma aliança colocando essa figura de aliança como uma figura de um casamento, Deus permaneceu fiel a esse casamento. Porém, o povo de Israel foi infiel e muitas vezes se desviou. E quando Jesus fez a nova aliança com o povo de Israel, e também como Israel não quis essa aliança, eles rejeitaram Jesus como Messias e como Salvador, Jesus morre e Deus levanta o apóstolo Paulo para falar às pessoas que não eram judaicas, judias, não era o povo judeu. Então a nova aliança, ela se concretiza realmente entre Jesus e o povo gentil, através do apóstolo Paulo. E esse apóstolo Paulo, ele fez e recebeu de Deus toda essa revelação da nova aliança e pregou tudo isso na sua vida de uma forma fantástica, extraordinária. A história de Paulo, o apóstolo, é uma história assim que a gente precisa conhecer, porque é fantástico o que ele fez e de onde ele saiu, quem ele era. E aí ele fez todo esse trabalho nos primeiros séculos, primeiros anos, né? Até os anos 90 da era cristã. Depois, assim como os apóstolos todos estavam já morrendo nessa fase, nesses primeiros séculos, todos eles morreram. Então, o que aconteceu? As suas mensagens foram repassadas porque eles receberam esta incumbência, essa orientação, esse mandamento, essa ordem de Jesus, e com certeza todos eles fizeram o trabalho que lhes cabia. Porém, quando no segundo século, no ano 70, né, depois de Cristo, o Império Romano acampou Jerusalém, e acampou e dominou totalmente, e conseguiu dominar todo o povo judeu, e inclusive a cidade de Jerusalém foi totalmente destruída. E o que fizeram com isso? Os judeus em geral foram dispersos, não só os apóstolos, mas todos os judeus, porque eles destruíram a cidade. Então, com isso, houve até um impulso desses judeus que já eram convertidos, esses novos cristãos, eles foram para todos os lugares. E foi bom para expandir o cristianismo. Isso foi uma estratégia que não foi pensada
por eles, mas foi uma estratégia boa, porque foi um acontecimento, mas nisso aí houve essa expansão do evangelho. E houve essa expansão provavelmente por mais uns 100 anos. E de tal maneira que o Império Romano, ele já começou a perceber que aquele movimento cristão era um movimento coeso. Ele aglutinava gente. E aglutinando pessoas, isso chamou a atenção dos políticos da época, do poder político da época. De tal maneira que quando Constantino entrou no poder, isso já no início do terceiro século, Constantino já percebeu isso e começou a interessar-se por aquela aglutinação de gente através do cristianismo, que aquilo seria interessante no sentido político. Então houve uma associação de interesses aí entre o imperador Constantino, que programou inclusive o concílio de Nicéia no ano 325, só para vocês terem uma ideia. Nesse concílio ele programou tudo entre todos os bispos e todo o poder religioso da época para fazer essa aliança entre o poder político e o poder religioso, de tal maneira que isso determinou o destino da religião. Aí a Igreja Católica Apostólica Romana conseguiu ter com o poder político a influência tal de ter como uma religião oficial ser o cristianismo. Então o cristianismo começa a crescer, mas já dentro desses padrões de pensamento desses bispos e desses políticos. Aí começa uma das grandes distorções do ensino primitivo de Jesus. E esses concílios continuaram, e essa influência e esse jogo político religioso continuou e existe até hoje, diga-se de passagem. Mas o domínio foi tão profundo e tão grande por 15 séculos, 16 séculos. No ano de 1517, um padre chamado Martim Lutero se debate com essa realidade dessa distorção do ensino. E quando ele está estudando a Bíblia, nesse tempo a Bíblia era absolutamente fechada para o poder eclesiástico. O povo não sabia, não podia ler a Bíblia. Então o que acontecia? Autodomínio sobre o povo. Então o que os padres falavam e esses concílios decidiam era pura verdade. E era uma verdade associada aos interesses. E aí o que acontecia? O povo em si não podia ver a verdade escrita, as escrituras, aquilo que era original. Então Martim Lutero, que era um padre, ele foi tocado por Deus e se indignou com aquilo. E lendo Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, que é na verdade um tratado teológico, ele entende perfeitamente aquela condição de desvio do ensino original de Jesus para aquela prática que estava sendo feita ali, naquela época. Então ele se revolta, né? E promove ali, usa uma estratégia de divulgação de tudo isso, e ele, com isso, cria um movimento chamado Reforma Protestante, que justamente teve esse nome porque estava protestando daquela realidade que estava acontecendo. E isso divide, ele sai da igreja, evidentemente, é expulso da igreja,
porque já não tinha mais interesses para manter uma pessoa com esse pensamento, e ele faz o que? Uma tradução da Bíblia para o alemão, ele era alemão, então ele passa a divulgar a Bíblia para o povo, e com isso o povo começa a pensar, e esse é o grande medo da classe dominante, não só naquela época, mas em qualquer época até hoje. A classe dominante tem medo de que o povo pense, porque quando o povo pensa, ele não pode ser mais dominado, e isso não é interessante. E a massa dominada é que faz tudo acontecer para a elite dominadora. Então percebam que depois da reforma, e isso já tem 500 anos e pouco, nós estamos no ano 2020 e esse movimento religioso se enclausurou. A ponto de hoje a gente perceber que religião, ao invés de libertar, de religar a pessoa ao Deus Todo-Poderoso, ela faz destruir todas as ligações importantes. Por quê? Porque faz as pessoas em cima de medo, de vergonha e de culpa pensar em Deus, que é, na verdade, o maior, é um pensamento dominador e absolutamente contrário ao que Deus quer para nós. Então nós percebemos que esse momento agora é um momento em que nós vemos que as religiões, ao invés de ajudar, elas estão atrapalhando. E aí vai ter aí um movimento de ir contra as religiões, apostasia, com certeza está escrito na Bíblia. Mas é um movimento que vai levar as pessoas a um pensamento diferente. E eu estou aqui questionando justamente isso. Por quê? Porque o ensino primitivo do Evangelho, do Reino, ainda não é conhecido hoje, 20 séculos depois. O que aconteceu? Qual foi o interesse de não ter isso como uma divulgação central para a ideia do Evangelho de Cristo? Então nós vemos cada dia mais a gente se distanciando de quem é Jesus Cristo, de quem é verdadeiramente Deus, da verdadeira espiritualidade. Porque nós somos seres criados por Deus, nós somos espíritos criados por Deus, estamos aqui numa vida material transitória, nada disso aqui que nós vivemos é real, nada disso aqui que nós vivemos é permanente. Então onde nós vamos parar com tanto engano? Então nós estamos voltando a entender. E aqui é a minha proposta, isso que queima no meu coração. Voltar a entender o que é o reino dos céus. Quando Jesus falou isso desde o começo. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, de tanto estudar e perceber essas coisas, o que eu vejo? Que eu vejo que Jesus Cristo veio naquela época para trazer o reino. Então o reino dos céus já é a presença do próprio Cristo. Então é a presença do Cristo que traz o reino. E a sua vivência, seu testemunho, testemunha a graça de Deus. Porque tudo que Jesus fez foi pela graça de Deus em favor dos homens. Então se nós hoje pudermos entender qual é a mensagem original do Evangelho de Jesus, e principalmente entender que Jesus é a graça e que veio pregar o reino, o evangelho do reino. Jesus veio pregar o evangelho da graça? Não. Ele é a graça. Ele veio ser a graça. Ele é a graça. Ele personifica a graça de Deus. Jesus é, na verdade, a própria religião.
é o ideal da religião. Por quê? Porque Jesus, ele é, na verdade, a ligação, o religare. Então vamos seguir esse raciocínio de entender que quando Jesus disse no começo do seu ministério, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, nós entendemos que Jesus, ele era o próprio reino, ele estava ali para trazer o reino, ele é o rei para o reino, e o reino foi programado no plano eterno de Deus para Jesus Cristo. Jesus reinará na terra, e esse reino faz parte do plano eterno de Deus. Então, quando Jesus vem à terra, ele vem para ensinar aos seus súditos. Ele vem para ter contato com essas pessoas, que eram pessoas que estavam na queda. E essa queda distanciou, separou o homem de Deus. Quando Jesus vem, ele vem com o propósito de religar o homem a Deus. E isso é religião. Então nós podemos entender que num sentido mais profundo da palavra, Jesus é a religião. E quando nós vemos que Jesus no fim de seu ministério, quando nós vamos ver lá em Mateus 24, quando Jesus já está falando do final dos tempos, no verso 14, ele diz o seguinte: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então o fim é o quê? É o reino. E nós estamos indo para o reino e ninguém nos ensinou sobre isso. A religião, as religiões cristãs, eu não vou falar das religiões que não tem Jesus, o Cristo, como o seu mestre, como o seu conhecedor, o seu avatar, como o seu mestre, como o seu guia espiritual. Mas vamos falar então do cristão. O cristão tem o mestre, que é Jesus, o Cristo. E o cristão não entende o que é ser o Cristo. O Cristo é o Messias de Israel, de todos os gentios, para ser o rei. Ele é o Messias, é o rei, o enviado. Ele que vai reinar no reino. E o fim é o reino. E nós não estamos sendo educados, nem programados, nem ensinados, nem esclarecidos para entender o que é o reino. Então nós temos uma ideia de que o reino é o céu. Mas que céu? Que céu? É um lugar? Então nós entendemos quando nós vemos no Salmo 115, verso 16, que diz que Deus fez os céus e a terra, e fez a terra e a entregou para os homens, e é isso que nós vemos desde o princípio. Deus nos deu ao homem a terra para ser governada pelo homem, até que Jesus seja o rei. Então nós nos perdemos totalmente, irmãos. Infelizmente, as religiões se perderam e fizeram seus discípulos perderem. E isso tá tudo certo, porque cada tempo tem a sua revelação. A cada geração, Deus trabalha assim, de geração em geração. E cada geração consegue perceber um pouco mais. É tanto que quando Jesus veio à Terra, ele não falava claramente, até para os discípulos ele não falava claramente. E ele usava muitas parábolas. Por quê? Porque era uma linguagem figurativa, metafórica. Por quê? Porque ele, dando um exemplo ali daquelas coisas que eles lidavam ali, as sementes, as redes, a pescaria, ele usava aquelas coisas que eles viviam, que era concreto, que eles entenderiam, para ensinar. Agora nós já temos correspondentes e de informações melhores para nós entendermos um pouco mais. Então Jesus não vai voltar até nós entendermos isso. Nós entendermos
o plano de Deus, que nós já falamos nos vídeos anteriores, e nós vamos cada vez mais nos informando a respeito do que é isso. E principalmente o que Deus planejou foi que o fim é o reino. E nós vamos entendendo o reino dos céus. Que ele não é no céu, que nós não vamos ser abduzidos, que não existe ET, que não existe plano para nós irmos para outro planeta. Então o planeta nosso chama-se Terra. E nós precisamos dominar a Terra e tirar daqui tudo que não presta. O homem precisa se abrir para entender quem ele é diante de Deus. A obra-prima de Deus. E esse valor, ele é dado nas Escrituras. E está tudo lá, só que nós precisamos hoje, com o nosso cérebro, com muito mais informações, inclusive científicas, de que as coisas já podem ser entendidas de uma forma diferente. E é esse o meu propósito aqui, e é esse o meu convite, para que você venha comigo, que você possa curtir nosso canal, e esse canal é nosso, essa mensagem é minha, é assim a minha missão, como pessoa comum. Eu não estou aqui como nada, eu estou aqui como uma pessoa comum, que estuda a Bíblia, e que entendeu, e tem uma mensagem que queima no meu coração, e que eu quero passar essa mensagem. Quem se afinizar, quem se identificar com ela, fica comigo, nós vamos crescer muito. Eu entendo que Deus tem muito para nós ainda. E eu convido você a seguir a Conexão Divina, porque é onde eu escrevo os textos, no site também, e eu coloco no Instagram, eu coloco no YouTube. Então nós vamos estar pensando sobre isso, e nesse raciocínio nós vamos nos abrindo para que o verdadeiro ensino do nosso Mestre Jesus Cristo esteja em nosso coração e nosso entendimento. Amém?